Olá, esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Meu nome é Caio Garcês e neste episódio temos a honra de receber o secretário Exaltino Nascimento, secretário municipal de Educação de Cabo Santo Agostinho, lá no Pernambuco. Vamos falar um pouco de educação com propósito, papel da gestão pública na garantia do direito de aprender. Secretário, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, queria te pedir para contar um pouquinho sobre a sua trajetória na vida pública e como essa experiência tem influenciado a sua gestão à frente da Secretaria de Educação de Cabo. Caio, saudação falar com você. Prazer estar conversando com você e com as pessoas que vão nos assistir. Eu tive o privilégio e a honra de poder agora ser sido convidado para ser secretário de Educação, mas eu sou servidor público federal do Ministério da Saúde e comecei minha militância no movimento sindical e em 2000 fui eleito vereador do Recife, e fiquei com um mandato de 2001 e 2002, comecei minha trajetória através do parlamento, Sim. E em 2002 me elegi deputado estadual, e à época tinha um governo que a gente tem disputa política, eu era da oposição, eu liderei a oposição em 2002 até 2006. Em 2006 me elegi novamente deputado estadual, meu segundo mandato, e então o governador Eduardo Campos me convidou para ser o líder do governo. Eu mudei a face de ser a oposição para ser líder do governo. Liderei o governo na estruturação das políticas principais, o Pacto pela Educação, o Pacto pela Saúde, o Pacto na segurança pública, era o Pacto pela Vida. A estruturação de políticas que o Estado de Pernambuco implementou foi desenvolvida naquela época pelo governador Eduardo Campos, e que eu tive o privilégio de ser o seu líder de governo, em que a gente teve experiência de montagem da gestão pública. Pernambuco era o estado mais violento do Brasil, Recife era a cidade mais violenta do Brasil, e um dos bairros do Recife em que eu tinha militância política também, Santo Amaro, e foi estruturada uma política pública voltada para essa questão da segurança pública, que acabou Pernambuco sendo destaque no Brasil como um todo, tendo premiação internacional, semelhante em relação à questão da saúde, que era uma dificuldade muito forte, muito grande também, e foi criado vários hospitais, UPAs especialidades, enfim, ampliado o número de ações voltadas para a saúde, semelhante também o processo da educação. Pernambuco tinha dificuldades muito fortes, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, Pernambuco era o 24º no universo de 27 unidades da Federação Brasileira em relação à qualidade da educação. Sim. De nível médio. E aí todo um esforço voltado, e eu, obviamente, não imaginava ser secretário de Educação agora, mas naquele momento como líder do governo, na construção da política pública voltada para a educação. Então, um investimento muito forte em escola em tempo integral, o trabalho, Pernambuco hoje acabou perdendo um pouco o protagonismo, mas já foi o estado que mais tem escola em tempo integral no Brasil, ampliação da questão do quantitativo de profissionais voltado para a própria educação, professores, contratação de profissionais, melhoria no estudo das escolas, tanto é que Pernambuco passou a ser o estado com menos evasão escolar no Brasil, com indicadores sendo premiado, inclusive, não só no Brasil, nacionalmente. Então, esse foi o primeiro aprendizado aí nas políticas públicas, mas particularmente de gestão e em função da educação nesse momento. Fui reeleito no meu terceiro mandato, eu fui deputado 5 mandatos, 20 anos como parlamentar, mais 2 anos como vereador. No terceiro mandato, eu fui convidado pelo governador para ser secretário de Estado. Eu cuidei da parte da infraestrutura do Estado de Pernambuco durante 2011 até 2014, fui secretário de infraestrutura, cuidei das estradas, dos aeroportos, toda a parte de infraestrutura do Estado. Foi a primeira experiência como gestor público. No mandato seguinte fui reeleito, e já um outro governo, Eduardo Campos, havia falecido lamentavelmente, e Paulo Câmara, no meu 4º mandato, eu fui experimentar ser gestor na área social. Então fui secretário de Desenvolvimento Social e também atuei com criança e juventude, um pouco de experiência. E aí fui, em 2 anos, 2015 e 2016, toda a parte social, política para as mulheres, para criança e adolescente, para a juventude, segmento LGBTQIAPN+, questão de igualdade racial, pessoas com deficiência, toda a parte das crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, e também em conflito com a lei, que era a FUNASE, que é o órgão que gerencia essa questão daqueles meninos que praticam atos infracionais. Enfim, tive essa experiência e acabei sendo convidado pelo governador para voltar para a Assembleia Legislativa para liderar o governo no mandato primeiro, 2017-18. Fui reeleito, e passei a ser, na verdade, líder do governo, e acabou que em 22 não me reelegi mais e fui ser secretário
fui ser superintendente geral da Assembleia Legislativa, eu cuidei de toda a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, tem 49 parlamentares, e eu fui cuidar da parte gerencial. Nós tínhamos 19 superintendentes, e o superintendente geral eu que coordenava toda a parte gerencial, administrativa da Assembleia Legislativa. E no final do ano de 2022, acabei sendo convidado pelo prefeito Lula Cabral, meu amigo, né, que é o atual prefeito, foi deputado comigo durante 4 mandatos, né, e eu estou no 4º mandato como prefeito também, nesse intercalando, e eu hoje ocupo a Secretaria da Educação. Então essa é a minha trajetória aí de parlamento, de ocupação de dois momentos como secretário de Estado e a primeira experiência agora como secretário municipal da Educação. E como tem sido esse desafio? É assim, instigante e prazeroso, não é? Assim, a gente é um momento importante de a gente poder praticar, porque eu fui secretário de Estado 2 vezes, mas lidando diretamente com o município, e o município é que faz a ação. Sim. Hoje, como secretário de Educação, a gente tem a oportunidade, pela experiência que tive, né, no mundo do parlamento, também como executivo, duas pastas, de poder agora praticar, exercer ações que dialogam diretamente com a população, influenciar nesse processo da construção. Então, assim, tem sido um desafio muito prazeroso e motivador. Bacana, obrigado por dividir, quase como um círculo completo, né? Várias experiências. Você pode me contar um pouquinho, secretário, sobre a rede municipal de Cabo? Quantas escolas compõem a rede? Hoje, quais são as suas principais prioridades na sua gestão? Me conta um pouco mais. Olha, o Cabo Santo Agostinho, nós temos em Pernambuco 184 municípios, não é? O Cabo Santo Agostinho é na área metropolitana do Recife, não é? Está, né, a pouco mais de 30 quilômetros, 40 quilômetros, né, da capital. E nós temos hoje uma rede, né? Então a cidade é a 5ª economia do estado de Pernambuco, a cidade que tem um potencial econômico muito forte, está entre as 400 cidades mais ricas do Brasil, das 5.559 municípios. Então, assim, tem um poder econômico, porque tem o Porto Suape, que divide entre o município de Pojuca, não é? E o município do Cabo Santo Agostinho. Então, 80% das empresas estão instaladas no território do Cabo Santo Agostinho. Todo e-commerce, todo comércio eletrônico de Pernambuco e também as várias empresas que trabalham com comércio, não é? Eles estão situados no Cabo Santo Agostinho, portanto é uma cidade muito pujante economicamente falando. E a gente tem hoje, nós temos 103 escolas, não é? 91 diretas, são 91 da própria rede diretamente vinculadas ao município e 12, não é? Unidades conveniadas, né? São instituições basicamente de educação infantil, que são creches, né? Que estão hoje no terceiro setor, vinculados ao município. Nós temos 30 mil alunos na rede e nós temos 3 mil professores, não é? Mais em torno de 1.200 a 1.500 profissionais, outros ligados à rede, não é? Como auxiliares, portaria, enfim, a parte da burocrata, da administração da secretaria. Sim. Enfim, nós temos aproximadamente quase 5 mil profissionais vinculados diretamente à secretaria, 3 mil professores e os demais são da parte meio, da infraestrutura. Sim. Então é uma rede extremamente complexa, né? Complexa. E quais seriam as principais prioridades hoje da sua gestão, que você tem olhado mais? O desafio é que nós estamos, na verdade, uma sucessão. Havia um gestor anterior que tinha um desempenho muito, considerando as 14 cidades da área metropolitana do Recife, não é? O Cabo Santo Agostinho está no ensino fundamental, nos anos finais, no 11º colocado, os anos iniciais no 9º colocado, ou seja, nós temos hoje um déficit muito forte na proporção da relação de poder econômico, né, e financeiro que o município tem. O desempenho, eu acho que o desafio principal é melhorarmos os indicadores, não é? Tanto os anos iniciais como os anos finais. Nós estamos no processo de reestruturação da própria dos equipamentos físicos nas escolas. Nós temos escolas estruturadas, mas com dificuldades muito grandes do funcionamento, porque padeceu muito essa questão da manutenção, da conservação. Sim. Então nós estamos trabalhando essa questão, né, de recuperar, reestruturar as escolas do ponto de vista físico, né, e também recompletar profissionais. Fizemos agora a convocação de 265 professores que, né, tinha sido feito o concurso coincidentemente do nosso prefeito Lula Cabral em 2019. Né, agora nós convocamos profissionais
para atuar. Estamos agora nessa questão por exemplo, nós temos 30 mil alunos, nós tivemos que comprar 6 mil novas carteiras escolares, né, para recompor essa questão da qualidade. Estamos trabalhando na questão da climatização, que é um desafio muito forte no Nordeste, por conta do calor muito grande. Não é? Essa questão da segurança. Nós temos um desafio no município, que é um município que tem uma condição econômica muito forte, pujante, mas também em função do porto, em função da questão turística, temos grupos que disputam essa questão da venda da droga. E, portanto, o Cabo hoje é a 5ª cidade mais violenta do Brasil e a primeira de Pernambuco em relação ao assassinato de jovens entre 14 e 26 anos. Portanto, a gente tem ainda esse desafio que é... Claro que essa tarefa não é só minha como secretário de Educação, nossa equipe, mas a educação também tem um papel muito preponderante nesse processo. Então, o desafio é a gente retomar a autoestima dos profissionais da educação, fortalecer o desempenho, melhorar a questão da qualidade, os resultados, enfim, né, do que está sendo feito para atingir e melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido aí no resultado dos indicadores. Maravilha. Acho que o senhor mencionou a questão, né, da violência, a gente fala muito da vulnerabilidade social e também na sua fala inicial você falou muito sobre a educação em tempo integral como uma das grandes bandeiras de Pernambuco há muito tempo. E a gente tem visto que o município tem ampliado o programa de educação em tempo integral e também tem esse foco na vulnerabilidade social. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais como essa política tem sido estruturada, se tem impactos já percebidos. Sim, nós temos hoje 15 escolas já em tempo integral e, obviamente, o desempenho, as escolas que têm melhor desempenho hoje, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, são exatamente as escolas que estão em tempo integral. E a decisão política do nosso prefeito Lula Cabral é que a partir de agora todas as novas unidades que vão ser constituídas serão em tempo integral, todas, da educação infantil até o ensino fundamental 2, então todas elas serão construídas com essa dinâmica, tanto da estrutura física como também do funcionamento perene, ordinário, não é, na escola em tempo integral. Então acho que esse experimento é um experimento positivo que a gente vem fazendo esse trabalho aí para que a gente possa ampliar. Esse ano já iremos inaugurar 3 novas unidades, né? 2 de ensino infantil e uma de fundamental 1. Então, e a perspectiva é que nós estamos incluindo agora no plano plurianual, né, que vai de 26 até 29, essa questão, né, da escola tempo integral como premissa, será uma premissa do nosso plano de governo. E para a lei DO do próximo ano e a lei orçamentária, já temos orçamento para que nós possamos aí construir uma quantidade grande de escolas. Temos aí aproximadamente 12 novas escolas vão ser construídas, né, de ensino fundamental 1 e 2 e aproximadamente umas 14 creches. Essa é a meta para esses próximos 3 anos. Maravilha. Muito bacana de ouvir tudo isso. Eu acho que no mesmo âmbito, né, do desafio que você trouxe de melhoria de indicadores, queria até trazer uma outra pergunta, porque a gente tem visto que há um esforço muito grande em direção à avaliação, planejamento, eficiência, dados, e a gente tem a implantação desse programa do Avança Cabo, do sistema de gestão. Então eu queria também que o senhor compartilhasse um pouquinho mais como essas ferramentas estão contribuindo para a melhoria dos índices e para a sua gestão como um todo. Olha, essa é a minha experiência como gestor público, não é, como parlamentar, e aprendi muito com o governador Eduardo Campos, né, tanto como líder do governo, vivenciei e vi que planejamento, a gestão, trazer um pouco a experiência do mundo privado, né, do funcionamento, né, e para as boas práticas que existem nessa junção com o mundo público, o resultado é muito importante. Então planejar é algo necessário. Então uma gestão que planeja, que tem metas, que avalia, né, que busca resultado, que premia aqueles que desempenham bem e auxilia aqueles que precisam de apoio, é o foco e é exatamente isso. Acho que Pernambuco passou a ter esse crescimento e nós trouxemos a experiência que tivemos, tanto como líder do governo, como secretário de Estado 2 vezes, para a própria gestão, para o prefeito, né, que é uma pessoa experiente, é um empresário de sucesso, não é? No mundo privado é uma pessoa que tem um desempenho elevado, tem empresas não só no Cabo Santo Agostinho, tem a filial, matriz em São Paulo, enfim, é prefeito pela 4º mandato, então é uma pessoa que conhece, sabe dessa importância. Certamente por isso o convite da minha ida para ser secretário, por conta desse cabedal de experiência que a gente tem trazido nesse longo tempo da vida pública, e planejar, então, o programa, né, o GerEduca é exatamente isso, é a gente poder estabelecer um processo de gestão
não só na parte meio, não é, na parte organizativa da secretaria, fazer essa junção com as escolas, estabelecer metas e objetivos de resultados. Então, assim, é exatamente isso. A gente vai poder primar. Estamos realizando agora no final, agora no princípio de agosto, um balanço desse primeiro semestre, já planejando as ações para o segundo semestre e definindo metas, ações, enfim, né, tarefas, tanto para a parte administrativa como também para a parte pedagógica, com objetivos e com o intuito de a gente poder ter esse resultado. Então o Gereduc é exatamente isso, é um programa de gestão, para que a gente possa fazer um planejamento estratégico, definir os resultados e poder fazer um processo de avaliação, incluindo não só a parte interna da secretaria, mas também o Conselho Municipal da Educação, a sociedade como um todo, trazendo as famílias para fazer esse processo de acompanhamento do desempenho nosso, da escola, como também da parte administrativa. E o outro projeto que nós estamos implementando, que é o Avança Cabo, nós estamos trabalhando em relação a essa questão. Esse ano temos o DEB, o desafio de a gente poder ter o resultado positivo, e melhorar os indicadores, tanto os anos iniciais como os anos finais. Então o intuito é a gente trabalharmos os profissionais que hoje atuam junto com os meninos e as meninas, do quinto e nono ano, mas também da gente poder trabalhar essa questão do apoio, da logística, da formação continuada, material pedagógico, enfim, para que a gente possa de fato ter esse resultado sendo implementado para esse ano, mas a ideia é que a gente deixe isso como um legado para 26, 27 e 28, ou seja, para que a gente possa ter esse resultado de melhoria como meta para 28, para sermos aí uma referência na educação no Estado. É a nossa meta concluir em 2028 com Pernambuco como referência na educação do Estado e como referência nacional de desempenho, saindo do que a gente tem hoje como indicadores e passando a ser indicadores de modelos como exemplo para o país. Maravilha. Obrigado por dividir, secretário. A gente está falando de várias partes da equação complexa que é educação, Então a gente tem que falar de infraestrutura, a gente tem que falar de formação de professores, como o senhor acabou de comentar, gestão. E um assunto que tem sido muito pauta, a gente sabe da importância dele, é a questão de inclusão. Então eu queria perguntar para o senhor quais são as políticas em curso no município para garantir inclusão, acessibilidade e atendimento à diversidade nas escolas, e a gente falar de equidade na educação. Perfeito. Nós temos hoje, primeiro em relação à questão racial, hoje o Cabo Santo Agostinho, nós estamos fazendo um trabalho, o MEC hoje está atuando nessa questão das escolas PPI, que tem um número de indicadores de preto, pardos indígenas. O que a gente, na diagnóstico, fizemos no princípio do ano, ao chegarmos na rede, é que nós temos hoje 103 escolas e apenas 18 com um quarto de alunos se autodeclarando pretos e pardos. Ou seja, a gente sabe que o IBGE apresenta, no último censo, o Cabo tem aproximadamente 80% de pretos e pardos. Um quarto. E, na verdade, são apenas 18 escolas, ou seja, nós estamos no trabalho agora de orientação, de formação, porque a declaração ela é feita, como nós estamos falando de crianças, sim, um pouco da adolescente, mas que tem responsáveis, pais, mães ou responsáveis, ou seja, esse processo de compreender a questão racial como um elemento importante. Então, esse trabalho que estamos desenvolvendo para fortalecer os pais para entenderem que é importante fazer a autodeclaração. Nós temos hoje uma parte, como a lei nacional estabelece, você pode autodeclarar preto, pardo, indígena, tá certo? Ou pode se autodeclarar como nada. Sim. Então temos hoje 20% da rede dos pais declarando que os filhos nem são pretos, nem são pardos, nem são indígenas, ou não são brancos, enfim. Então esse é o primeiro trabalho. Nós estamos lançando um projeto chamado Cabo Antirracista. Criamos uma gerência para essa questão. Nós temos lá uma comunidade quilombola reconhecida, titulada pelo MEC, chamado Quilombo de 11 Negras. Então a gente está trabalhando, tem escola inclusive quilombola, para a gente poder trabalhar esse processo da formação, da orientação, da construção, da visão, racial. No outro lado, nós estamos trabalhando também nessa questão das crianças com neurotipicidades, Então, nós ampliamos a quantidade de profissionais da rede convocados só para atuarem no concurso, chamamos psicopedagogos, recompletamos toda a necessidade que existia na rede para atuar. A sala de recursos, nós estamos reativando
a sala de recursos nas escolas, como um elemento importante. A gente agora vai equipar as salas, enfim, fazer com que... E também estamos convocando também os profissionais que atuam de apoio, que lá a nomenclatura é ADE, né, Desenvolvimento Educacional Especial. São aqueles profissionais de apoio, não são professores, são né, contratados, que atuam basicamente para atuar. Fizemos um levantamento na rede para termos noção de quantos são as crianças em necessidades especiais. Com o laudo nós temos 3.100, né, desse universo, né, de 30 mil alunos, né? Tá certo, 3.100 alunos que com laudos colocados. Então nós estamos desenvolvendo já um programa voltado para isso, para esse acompanhamento de orientação, de formação, de equipamentos, né? Vamos agora estar trabalhando com, enfim, alguns insumos que possam ajudar a mitigar essa questão de fazer com que eles possam também estarem sendo enfim, integrados nessa ação nossa da rede, formatando essa formação profissional específica para professores, para gestores, de modo que a gente tenha a condição de acolher melhor nessa relação com os profissionais, com os pais também, nesse encaminhamento. Lançamos um programa chamado Braçado Inclusivo, por exemplo, que é uma experiência usando as piscinas. Nós temos algumas piscinas na escola para que os meninos façam esse trabalho. Outros trabalham com a questão da música, da dança e outras da arte, de modo que a gente possa integrar. Então, acho que esse olhar das crianças com necessidades especiais é um olhar, e também a questão étnico-racial. Estamos trabalhando, temos um trabalho também voltado nessa questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né, que é um desafio muito grande, e hoje nós temos um trabalho com alguns parceiros que fizeram um diagnóstico lá da rede. E hoje é uma situação assim que precisa ter uma atenção forte em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes. E é um desafio que a gente também está trabalhando. Então, assim, do ponto de vista da equidade, de trabalhar a questão de gênero, né, raça, etnia e também de inclusão, nós estamos nesse processo de fortalecimento dessa construção, de modo que a gente possa integrar e a equidade ser um elemento necessário aí para fortalecimento do trabalho na rede, né? Super, norteador. Obrigado, secretário, por dividir tudo isso com a gente. Eu queria fazer um mini desvio, mas falou muito no começo da sua fala, né, no começo do nosso papo, sobre a questão da violência. Então eu queria voltar um pouco para esse lugar da violência. Como essa questão da vulnerabilidade social, a gente falou um pouquinho mais, mas também falar um pouco da evasão. Como é que isso tem sido uma prioridade? Tem sido uma prioridade da sua gestão? Como é que você tem encarado isso? O primeiro elemento é a gente melhorar a infraestrutura das escolas, porque tem a teoria chamada uma teoria econômica, né, e social das janelas quebradas, né? Então a gente está trabalhando exatamente isso, né, de fazer com que a escola volte a ser um lugar prazível, um lugar, né, que tenha assim as pessoas desenvolver suas ações na estrutura física, sobretudo, e na retomada da autoestima e nessa relação com os pais. Estamos lançando alguns programas. Um dos projetos que a gente está lançando é o chamado Afeto, em que a gente vai estar trabalhando a inclusão dos pais, né, dos responsáveis com os adolescentes. Estamos fazendo experiência de 10 escolas. Sim. Naqueles territórios com maior indicador de vulnerabilidade, né, com maior dificuldade, em que o tráfico tem uma presença muito grande, para que a gente possa fazer com que essas crianças possam estar inseridas nesse processo. Nós estamos lançando um projeto com a chancela do nosso prefeito para recuperar as quadras de esportes, né, chamada quadra nos trinques. Trinques é um termo que se usa lá, né, de sim, bonito, sim, belo, né, de modo que a gente vai restaurar as quadras todas, recuperar as quadras, já recuperamos as piscinas, e a gente vai lançar um projeto chamado Escola Viva, não é, que é semelhante ao que é a Escola Aberta. A gente vai usar outro nome, mas com um conteúdo semelhante, em que finais de semana, feriados, né, as escolas vão estar sendo abertas, tanto as quadras como as piscinas, e a escola poder ser esse espaço que a comunidade possa se incorporar. Então a experiência que tem lugares em que nós temos boas práticas lá, lugares em que não tem nenhuma depredação, que as escolas são bem cuidadas porque a comunidade se vê representada. Outros em que há uma dificuldade na gestão, os diretores às vezes não têm essa compreensão, há pichações, depredações, sim, furtos. Então nós estamos trabalhando essa formação, de modo que esses projetos eles possam fazer com que se incorporem nessa questão. Nós estamos agora em um convênio também com o governo federal, no Pronaice,
lançando um programa da Juventude Viva, né? Também trabalhando essa questão de quem está em situação de vulnerabilidade, quem está ausente da escola, para a gente fazer com que os meninos possam voltar e as meninas a frequentar a sala de aula, enfim, são várias ações que estão trabalhando de modo que a gente possa ser, a escola seja esse local de referência da comunidade, do trabalho, da ação. Concomitante a isso, o prefeito autorizou que nós possamos fazer lançando um programa também para contratar as mãos de obra da comunidade. Então, um pequeno reparo de tá certo? Você trocar uma lâmpada para um eletricista, um encanador para trocar uma torneira, algo semelhante. Então, ao invés de contratar uma empresa, nós estamos contratando mão de obra do local para fazer pagando direto com Pix, de modo que as pessoas se sintam representadas na escola e passe a ser uma escola, um lugar guardado, protegido pela comunidade, né? Muito bacana essa visão. A teoria das janelas quebradas realmente faz, total sentido. E ver a escola retomando esse papel social, né, de papel de centro da sociedade. Acho que isso é muito, muito bacana na sua fala. Eu queria trazer outros 2 pontos aqui, mas são ações mais pontuais, mas que a gente ficou super interessado quando a gente estava pesquisando, né, sobre Cabo. A gente tem visto que há uma participação muito ativa dos estudantes em Olimpíadas de Ciência, feiras científicas. Então, eu queria te perguntar um pouco da tecnologia da ciência na educação pública, como você tem estruturado essa política, como ela tem sido recebida pelas comunidades escolares, pelos estudantes, como é que tem sido isso? O Cabo tem riquezas fantásticas, né? Nós temos lá um órgão chamado NEAC, que é um núcleo, né, que produz conhecimento científico, não é? E aí tem desde astronomia, né, matemática, enfim, né, robótica, tem uma experiência muito significativa. É feita uma seleção dos meninos de ensino fundamental 2, eles fazem uma seleção, nós temos hoje matriculados, né, 800 alunos matriculados no NEAC. Agora vamos ampliar esse núcleo inaugurando uma outra sede, numa comunidade que é o bairro que tem o maior adensamento populacional, né, do Cabo, que chama Pontos Carvalhos. E os meninos, exatamente isso, nós estamos estimulando, a gente agora com a convocação dos professores do concurso, uma parte nós colocamos no NEAC para fazer essa formação. Então, na verdade, funciona, os meninos que estudam no contraturno, ou seja, é meio que um complemento, não é uma escola, na verdade, é um modelo de tempo integral, tá certo? Nós, na verdade, trazendo o menino que estuda de manhã, estão no NEAC à tarde e vice-versa, né? De modo que eles aprendam essa habilidade 2 vezes por semana. E o desempenho dos alunos é fantástico. Estão participando das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né, de robótica, enfim, de astronomia. Participaram agora da SBPC, aconteceu em Pernambuco, na Universidade Federal Rural, tivemos experiência lá. Então, esses meninos que têm um bom desempenho, eles são facilmente, conseguem ter um bom desempenho, boas notas, as escolas e serve de modelo. Então, nós estamos trabalhando agora a ampliação das matrículas, estimulando a que outros possam também estarem nessa participação. E tem sido extremamente positivo, então, assim, muito bom, né? Fortalecendo o NEAC, que estava meio sem muito protagonismo, e a gente agora está expandindo, e a meta do prefeito é a gente expandir para mais. Nós temos 4 regionais, o município dividido em 4 regionais, nós temos um núcleo apenas em uma, agora estamos ampliando para outra, vamos ampliar para a 3ª regional e vamos ter um itinerante para abranger os meninos da zona rural, porque não tem como a gente criar, né, uma parte, em torno de 40% do município de Capitão Agostinho é na área rural, e a gente agora vai ter um NEAC itinerante, de modo que essa parte também da participação na ciência, do conhecimento, enfim, possa ser expandido. Eu não conheço nenhuma escola do Brasil, nenhum município, que tem nível de ensino fundamental uma experiência como tem a NEAC, que é muito, muito assim, né, que a gente fica muito feliz de poder ter essa experiência muito positiva, né? Muito legal. Vou visitá-lo lá, que agora eu fiquei curioso, quero conhecer. E acho que nessa mesma linha, né, de ações, né, pedagógicas, ações de currículo que aproximam muito, também queria trazer que a gente viu a parceria que vocês fizeram com a Embaixada da França, uma parceria inédita para oferta de língua francesa. Então, queria perguntar de onde que surgiu essa ideia, essa iniciativa, como tem se articulado com currículos, já tem resultados legais? Sim, pode me contar. Eu mencionei assim, em princípio, Caio, nessa questão do NEAC, que é uma riqueza. Outra riqueza é o núcleo de línguas, que é algo que já existe no Cabo Santo Agostinho, não é? Nós temos hoje 1.200 alunos matriculados no núcleo de línguas,
E a gente também, o núcleo de línguas é aberto também para a comunidade. Por exemplo, nós temos o setor turístico muito elevado lá, então essa questão dos bugueiros, né? Então, assim, nós temos hoje 3 línguas sendo, né, tá certo? É o espanhol, Sim. não é? Como língua oficial, porque aqui nós somos da Bahia, tá certo? Os baianos falam que, né, o Brasil foi descoberto a partir aqui, né, da Bahia, mas na verdade, como existia aquele tratado Tordesilhas entre espanhóis e portugueses, o espanhol chegou, o Vicente Pinzón chegou primeiro no Cabo Santo Agostinho. Sim. Tá certo? Chegou 4 meses antes, né? Só que como tinha um acordo, não podia ser formalizado, mas assim, o Brasil foi descoberto no Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco. Mas isso é uma disputa regional aí. Sim. Então assim, nós temos espanhol nesse convênio, né, do governo espanhol, nós temos, né, o inglês, tá certo? Nós temos Libras, que são 3 línguas que são trabalhadas lá, e agora nós fizemos no princípio desse ano um diálogo com a Embaixada da França de celebração do bicentenário da relação Brasil-França. Então, o Cabo Santo Agostinho passou a ser a primeira rede municipal do Nordeste, tá certo? Norte-Nordeste, a ter o francês como língua oficial. Então, a gente iniciou agora no mês de agosto nessa relação e tem sido muito positiva, né? Nós estamos agora ampliando mais um núcleo do NEAC. O NEAC hoje não só, aliás, o núcleo de línguas, ele está na rede, né? E tem também trabalhando na escola de tempo integral. Então, nós trabalhando nas 2 formações, o NEAC também, e a gente agora está num processo de tratativa para ampliar a mais uma língua, que eu não vou mencionar agora, que vai ser uma surpresa, o prefeito que vai dizer aí. Então, mas assim, é uma riqueza muito importante, né? Para os meninos que aprendem. E a gente tem um projeto, né, que é chamado Do Cabo para o Mundo, né? Que Recife copiou, né? O estado de Pernambuco tem, mas nós levamos estudantes, professores também. Esse ano vamos levar para um destino, né? Vamos levar para a Espanha e vamos levar também para o Canadá. E no próximo ano, né, estamos levando também alunos para a França, né? Então são 30 alunos, né, e 6 professores, 15 alunos que estão atuando em língua espanhola, 15 alunos estão atuando em língua inglesa, né, que vão para o Canadá e mais 3 professores em cada. E vão ficar 90 dias agora nesse segundo semestre, na janela, né, de formação de outubro a dezembro. Então os alunos e os professores irão, e no próximo ano teremos, além do francês e além do inglês e espanhol, teremos também o destino França, já num diálogo com professores já mantido, dialogando aí com o governo francês, com o consulado da França, com a embaixada da França. O embaixador esteve lá conosco, fortalecendo a formação também para a língua francesa como inédita no Norte-Nordeste. Um sucesso. Eu vou ficar acompanhando, que eu fiquei curioso da próxima língua e descobrir também qual vai ser a próxima viagem. O IMC. E aí, secretário, caminhando para o nosso fim, queria muito te perguntar, sei que você falou, né, dos focos. Teve a questão da sucessão, né, da questão do déficit de desempenho, então esses são focos da sua gestão, a questão da infraestrutura. Acho que queria perguntar assim, outra coisa que vem pela frente, quais são os outros próximos desafios além desses, quais são as metas que o senhor tem na sua gestão para a educação pública de Cabo? Olha, há um compromisso do nosso prefeito de fazer com que nós sejamos referência no Brasil. Então esse é um desafio grande, nós estamos com essa meta, eu já mencionei isso no princípio, né? Obviamente isso é um processo. Então vamos começar, para o próximo ano nós vamos ter um indicador próprio do Cabo Santo Agostinho. Né? Hoje nós temos né, o IDEB, que é mensurado, né, nacionalmente, né, no intervalo, esse 25 vai depois de 2027, né? E obviamente nós temos o indicador de Pernambuco, que é o IDEP, não é? Sim. Mas o desafio nosso é a partir de 26, tá certo? Nós vamos ter um indicador próprio do Cabo Santo Agostinho, uma referência nossa. Nós temos hoje, o Cabo foi a segunda cidade a ser sistema educacional. O primeiro foi Recife, o segundo município de Pernambuco foi o Cabo Santo Agostinho, ou seja, uma cidade que tem aí quase 20 anos de experiência nessa questão de ser sistema. Eu sou dirigente da Undime Pernambuco, né? Sou secretário de comunicação da Undime do estado. E nós temos 184 municípios, apenas 60 municípios, 62 municípios são sistemas. Ou seja, 2/3 dos municípios pernambucanos não são sistema. Então, o Cabo já tem essa expertise. Então, nós temos hoje uma experiência grande, construída. Né? Trabalhar esse ano o plano decenal de 26 até 36 é também um desafio importante, essa construção. Não é que a gente vai estar atuando nessa formação aí
né, com alguns desafios, por exemplo, o mundo rural, a educação do campo, ela vai ser trabalhada com um olhar diferenciado, que é uma riqueza que nós temos lá no Cabo Santo Agostinho, por conta da produção de cana-de-açúcar, enfim, a questão mesmo da produção mesmo da agricultura familiar, então é um elemento. Um outro, vamos lançar o plano municipal, né, do livro, da leitura, da escrita, da literatura e biblioteca. Então a gente vai ter um município com esse plano, a leitura será algo muito importante como estratégico nessa construção, né? Nós vamos estar fortalecendo a Bienal do Livro. Esse ano nós vamos estar levando, no segundo semestre, né, nós temos uma Bienal de 30 anos, não é? De 15 edições, né? E a gente vai fortalecer como premiação para os meninos de quinto e nono ano que farão o IDEB, vão receber premiação para participação bônus, e todos os 3.000 professores vão receber um bônus para participar. E no próximo ano vamos ter, estou aqui dando um spoiler para você, o prefeito vai anunciar, mas né, que vamos ter a primeira Bienal Internacional do Livro do Cabo Santo Agostinho. Então a leitura, né, será no primeiro semestre do próximo ano. A gente vai definir data ainda, para antes de junho, né? E que a gente vai a cada 2 anos ter uma Bienal, de modo que a gente tenhamos parceiros, instituições parceiras, no mundo privado, no mundo público, enfim, autores. Então a leitura passará a ser um elemento muito caro para todos nós, né? Esse sentimento da centralidade, da construção, formação, orientação, não é? E, obviamente, sistemas e metodologias que possam ajudar a gente na educação será muito importante para a construção desse saber, do conhecimento, da forma como está sendo posta e fortalecer as pessoas. Esse ano nós estamos trabalhando essa questão da saúde mental como um elemento importante, e a premiação das pessoas, o trabalho dos professores, dos profissionais de educação, né? A gente vai melhorar a infraestrutura de modo que nós tenhamos aí essa relação, que a educação possa ser um lugar prazeroso, aprazível. Você tem uma ideia, nós temos hoje 30.000 alunos, 90% dos meninos nessa faixa da creche, né, educação infantil até ensino fundamental 2, são de escola pública. Ou seja, apenas 10% do povo do Cabo Santo Agostinho estão no mundo privado. Portanto, a responsabilidade da nova geração é muito grande. Quem está agora na nossa rede, daqui a 10 anos, que é o plano decenal, serão os futuros jovens e adultos do município do Cabo, que é uma cidade rica, pujante, mas com contrastes sociais, que a gente tem como tarefa agora poder, nesse plano decenal da construção, e também do plano municipal da primeira infância, que é um outro desafio. A primeira infância precisa ser cuidada com muita atenção, sim, com muito carinho. Então nós temos uma lei votada em 2023 da PMPI, mas ela precisa ser fortalecida. Então, PMPI, Plano Municipal da Primeira Infância, né, essa questão do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura, Escrita e Biblioteca, né, e do Plano Decenal, são 3, né, do tripé dessa construção que nós vamos estar colocado aí como meta para sermos, em 2028, o Cabo será a melhor educação de Pernambuco e uma das mais pujantes sistemas educacionais do Brasil. Não tem dúvida, tem bastante ação aí pela frente, desejo toda a força e sucesso nelas. Acho que para a gente fechar, secretário, eu queria convidá-lo para ver se tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para outros secretários, para outros membros da equipe técnica, que também estão buscando transformar a realidade educacional dos seus territórios. Acho que o senhor tem uma vasta experiência em diferentes âmbitos da administração pública, com certeza deve ter um olhar muito valioso para somar. Assim, a Letros tem um papel importante, não se faz nada sozinho. Não se pode querer inventar e saber tudo, e a parceria é sempre importante. Então, assim, receber, né, o conhecimento de quem já pensou, já fez, tem experiências, desenvolveu trabalhos importantes em várias cidades do Brasil, em vários estados brasileiros, é necessário. Então, o segredo para fazer junto com, né, e receber também parcerias diversas, né, do mundo público, mas também do mundo privado, para que a gente possa avançar e melhorar a cidade e melhorar a qualidade de vida. Então, acho que esse é o desafio de ser sempre, né, estar sempre aberto a receber sugestões, propostas, visões e fazer coletivamente. Maravilha, secretário. Muito obrigado pelas palavras. Gostaria de agradecer a presença do nosso convidado de hoje, o secretário Exaltino Nascimento, secretário municipal de Educação de Cabo de Santo Agostinho. E, claro, agradecemos também a sua companhia nessa conversa sobre inovação, tecnologia e educação. São diálogos que transformam o podcast da Letras. A Letras é um programa de escrita e leitura para redes de ensino
que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que transformam o nosso país. Muito obrigado.